Bom dia a todos que estão acompanhando aqui mais um Terça Tece Linha, nessa terça-feira, dia 9 de maio de 2023. Estamos na nossa transmissão ao vivo com a Escola de Saúde Pública do Paraná. Sejam todos bem-vindos para mais um tema super relevante aqui na linha de cuidado materno-infantil. Seja bem-vindo, coloque aí no chat de onde você está nos escutando, pessoas de serviços hospitalares, atenção ambulatorial especializada, atenção primária em saúde, gestores, pessoal das regionais de saúde. Coloque no chat a sua presença e as suas questões também durante a apresentação. Estamos muito animados, é um tema muito importante, muito relevante para os nossos indicadores de morbimortalidade e esperamos que você participe, compartilhe esse vídeo com outros profissionais que vão ser atualizados, né, com as informações que nós vamos ter hoje. Então, aproveite esse momento e sejam todos muito bem-vindos. Agora eu quero passar para o Marcos Takimura, Dr. Marcos Takimura, da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher, que vai apresentar a nossa convidada de hoje e falar um pouco do nosso tema. Bom dia, Paraná. Bom dia, equipes da atenção primária, equipes da atenção especializada, ambulatorial, equipes do nível hospitalar. Enfim, a todos vocês que atendem gestantes com bastante propriedade, bastante excelência hoje no nosso estado. E vamos então para mais uma atividade formativa dentro da nossa linha de trabalho chamado Terça Tece Linha. Hoje nós sabemos que a hipertensão, sem dúvida nenhuma, depois da Covid, voltou a ser o principal problema, né, que nós temos hoje relacionado à morte materna e à morte infantil no nosso estado. E como nós já observamos, né, como já trabalhamos em outras terças Tece Linha, né, o diagnóstico, a suspeição, né, de um quadro de pré-eclâmpsia, ele é extremamente importante, né, a nível de atenção primária, visto que, em geral, é neste ponto de atendimento que as coisas começam, que as coisas se iniciam e que você tem que trabalhar, então, todo um processo de atenção visando, né, a identificação de fatores de risco e, principalmente, visando a identificação precoce do quadro já instalado de pré-eclâmpsia. Né? Então, já alertamos para a necessidade de que todo o processo, né, ele, uma vez identificado na PS, seja desenvolvido a nível hospitalar, visto a necessidade, né, do diagnóstico ter que ser muito, né, muito rápido, não pode demorar mais que 6 a 8 horas para você fechar um diagnóstico de pré-eclâmpsia, tá? E a paciente não pode ser dispensada para voltar no dia seguinte, tá? Então já trabalhamos todo esse processo, a gente vem trabalhando hoje nas qualificações de pré-natal das diversas regiões das diversas regionais que nós estamos trabalhando. E hoje coube então a essa divisão de saúde da mulher trabalhar então um pouco da atenção hospitalar, um pouco da vivência hospitalar. O que acontece, né? Então, o que tem que acontecer para que uma gestante seja então devidamente atendida no nível hospitalar, né, e que o evento adverso, que é o desenvolvimento do quadro grave para uma convulsão, para um DPP, né, ou para um AVC, não venha a ocorrer. Né? Então, para que a gente possa ter, então, esse nível de informação muito qualificada, muito especializada, a gente precisa contar com profissionais hoje que estejam na assistência da ponta hospitalar. Né? Pessoas que estejam no seu dia a dia trabalhando com casos graves, que estejam recebendo esses casos graves e manejando com muita propriedade, com muita excelência, né? Estão ajudando, né, no nosso estado a prevenção então desses eventos mórbidos, morte materna, near miss antes da morte materna e morte infantil pela prematuridade ou pelas más condições de nascimento de um bebê de termo.
né? Então, para isso, hoje a gente conta, né, com uma figurinha carimbada aqui na nossa atividade, a professora Gleise Rubio, ela já esteve com a gente falando de uma outra situação, né, que foi o tratamento de miomatose, que foi a dissertação de mestrado da professora Gleise e que eu tive a honra de ser um dos orientadores desse processo, né, e que culminou então com a sua dissertação. E hoje a Gleise, que trabalha no Hospital de Clínicas, no plantão, né, da obstetrícia, atende urgência e emergência, atende enfermaria, atende centro obstétrico, pronto atendimento, né? Ela está habituada a trabalhar no dia a dia, então ela se voluntariou gentilmente, então, para nos passar a sua experiência por meio de casos clínicos. Então, orgulhosamente, né, com muita honra, eu apresento a professora Gleise Rubio, professora da Universidade Positivo e médica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Então, Gleise, a palavra é sua. Muito, muito obrigado, em primeiro lugar, por ter aceito esse convite e esperemos que sejamos contemplados aí com todos os seus saberes. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço pela honra, pela oportunidade de poder estar com vocês, compartilhando um pouquinho da experiência e da prática, né, da urgência e emergência, e fico muito lisonjeada com todas essas palavras do professor Takimura, que é um grande mestre, né, foi meu professor, meu chefe, então, de verdade, é um prazer. E como, né, tanto a Gláucia quanto o professor Marcos falaram, é um tema de extrema relevância, né? A hipertensão, os transtornos hipertensivos são realmente uma das grandes causas de morte materna, é uma das grandes causas de morte materna, e isso se mantém ao longo do tempo, então muito importante que tanto o médico da atenção básica, quanto o obstetra, quanto o médico do nível terciário, estejam atentos a essas situações. Então, uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é em relação mesmo a quando encaminhar. Poxa, uma das coisas mais importantes em relação à questão da hipertensão materna é o timing, né? Não perder esse tempo ideal, nem fazer um encaminhamento muito precoce, que eventualmente você pode estar superlotando o serviço de emergência para uma paciente que ainda poderia esperar um pouco, mas a gente também não pode também esperar tanto tempo para que nossa paciente já chegue em situações mais graves, né? Então, acho que é muito sutil, realmente, esse momento ideal do encaminhamento. Então, gostaria de discutir isso um pouquinho com vocês hoje. A minha apresentação, ótimo, muito obrigada. Então, vamos começar falando, né, sobre síndromes hipertensivas na gestação, a assistência de urgência e emergência, que foi o tema, então, colocado para a nossa conversa de hoje. Então, eu vou começar com um caso clínico, para a gente tentar raciocinar em cima desse caso as possibilidades a serem realizadas, né, as condutas a serem tomadas. Então, o nosso cenário é uma consulta de unidade de saúde, uma unidade básica de saúde, e chega então para o atendimento uma paciente de 23 anos, primigesta, com idade gestacional de 34 semanas e 5 dias, que comparece na consulta de pré-natal com queixa de cefaleia, com início a cerca de 3 horas, associada a escotomas. Nega epigastralgia, náuseas, vômitos, nega contrações, também nega sangramento ou perda de líquido. Movimentos fetais presentes e também nega outras queixas. Nega comorbidades, então não usa nenhum medicamento de maneira contínua também, então essa queixa que a paciente traz é uma queixa nova. Então esse é o primeiro ponto que eu acho importante a gente enfatizar, né? Queixas novas tendem a ser mais expressivas, mais significativas do que queixas crônicas. Então essa paciente que chega para a gente com uma cefaleia há 3 horas, intensa, associada com alterações visuais, eu já tenho que ligar ali um sinalzinho de alerta, né? Ao exame físico, você percebe uma pressão arterial de 150/90, uma frequência cardíaca de 102, frequência respiratória, saturação e temperatura normais. Ao exame obstétrico, uma altura uterina compatível, 34 centímetros, um batimento cardíaco fetal normal, e esse feto, então, longitudinal, cefálico, com dorso à direita. Então, nessa história, a grande questão é a gente entender até que ponto eu posso segurar essa paciente, fazer um acompanhamento ambulatorial, até que ponto eu preciso encaminhar essa paciente com urgência. Então, aqui a gente tem algumas possibilidades de condutas a serem tomadas pelo médico assistente. Então, será que eu vou manter rotina de acompanhamento pré-natal? Então, se a paciente está com 34 semanas, eu vou pedir para ela um retorno em 2 semanas? Será que eu vou fazer prescrição de sintomáticos? Afinal de contas, ela tem uma cefaleia que parece ser importante.
e vou pedir retorno em uma semana, como eu vi essa pressão um pouco alterada, será que eu já vou pedir uma curva de pressão arterial para essa paciente? Ou não, vou solicitar uma rotina de pré-eclâmpsia, eu entendo que isso é um sinal maior de gravidade e eu preciso fazer um acompanhamento laboratorial também e pedir retorno com exames? Ou será que eu vou encaminhar essa paciente diretamente para a maternidade de referência? Então, aqui, o que a gente precisa saber? Primeiro, qual a importância desses sinais e sintomas apresentados para a paciente? O quanto eu preciso valorizar esses sintomas? Segundo, se eu for pedir para essa paciente fazer coleta de exames de laboratório, quanto tempo eu vou levar para receber esses resultados? Vocês, melhor do que ninguém, que atendem aí na linha de frente, sabem a demora, né? Algumas unidades de saúde têm coleta uma vez por semana, algumas unidades de saúde têm coleta mais próxima, mas vai demorar aí uns dias para esse resultado de exame sair. Então, será que essa paciente pode aguardar o tempo até esses exames serem liberados? Ou não, eu vou realmente entender que isso é um sinal de gravidade maior e vou encaminhar diretamente à maternidade. Então, fazendo aí uma conjectura, né? Fazendo aí um pensamento a partir do nosso caso clínico, com esses dados, com esses sinais e sintomas, se a gente tivesse, então, pensado em manter rotina de pré-natal, a gente ia aguardar essa paciente para a próxima consulta, ia perceber que a paciente não foi na consulta, e quando a gente fosse atrás dessa história, ia ficar sabendo que essa paciente teve uma crise convulsiva, foi encaminhada na maternidade e acabou evoluindo para óbito no outro dia depois do nosso atendimento. Então, um caso bem grave, o que será que aconteceu que a gente deixou passar? Né? Por que essa paciente em questão não era uma paciente para simplesmente fazer conduta expectante? Ou então, vou fazer prescrição de sintomáticos e vou pedir retorno em uma semana. Novamente aqui, o paciente não percebe melhora das queixas, mantém níveis pressóricos elevados, chegou na maternidade em crise convulsiva e evoluiu em óbito um dia após o atendimento. Nossa terceira opção, se você pensou ali na terceira opção, né? Solicitar rotina de pré-eclâmpsia e retorno para resultados de exames. Então, de novo, a paciente não retornou na unidade de saúde para ver esses resultados de exames, porque ela teve uma crise convulsiva e foi encaminhada à maternidade e evoluiu a óbito. Então, aqui, nessa nossa paciente, a conduta ideal seria realmente encaminhar a maternidade de referência imediatamente. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco, eu vou passar um pouquinho sobre a teoria ali, sobre os pontos importantes dos distúrbios hipertensivos, mas a gente vai perceber que cefaleia e escotomas são considerados sinais de alerta, sinais de gravidade para os distúrbios hipertensivos, principalmente pensando em pré-eclâmpsia, né? Então, essa nossa paciente, quando chegou à maternidade, já tinha uma elevação pressórica ainda mais importante, de 170 por 110, precisou realmente ser internada e receber tratamento para pré-eclâmpsia grave, incluindo aqui a interrupção da gestação, né? Então, daqui a pouco a gente vai voltar no caso clínico, mas essa em especial, por causa da cefaleia, por causa dos escotomas e aquela pressão que por mais que tenha sido a primeira vez no 150 por 90, a gente já pode considerar uma paciente grave com necessidade de encaminhamento imediato para a maternidade de referência. E vamos pensar então aqui como é que essa paciente foi atendida na maternidade. Então, a partir do momento que ela chega com 140 por 90, a gente vai precisar fazer, então, se essa mesma paciente tivesse chegado na maternidade ali com 140 por 90, eu não teria internado imediatamente, mas com certeza essa paciente teria a solicitação da sua rotina de pré-eclâmpsia solicitada no pronto atendimento. A grande questão é que no pronto atendimento, em cerca de 2, 3 horas, eu já consigo ter os resultados desses exames em mãos. E aqui a proteinúria, principalmente a relação proteína-creatinina, que é um dos valores que a gente pode utilizar para fazer diagnóstico de pré-eclâmpsia, ele tem uma resposta muito rápida. Se eu tiver uma proteinúria negativa, eu entendo que pode ser uma hipertensão gestacional, eu vou tomar uma conduta. Se for proteinúria negativa, eu vou tomar outra conduta, positiva, desculpa, pensando em pré-eclâmpsia, eu vou tomar uma outra conduta. E se ela apresentar outros critérios de gravidade, alterações hepáticas, renais, enfim, a gente já vai ver também um pouco mais sobre isso daqui a pouco, eu vou tomar uma outra conduta. Mas vejam a importância da gente encaminhar essa paciente para o pronto atendimento. Seja com uma pressão mais elevada do que o seu atendimento inicial, seja com uma pressão ainda normal, é de fundamental importância que a gente realize ali uma rotina de pré-eclâmpsia, os exames laboratoriais, que tenham uma resposta, um resultado mais rápido.
Então, aqui, se essa paciente tiver uma proteinúria negativa, como é que vai ser o nosso procedimento? Então, a gente vai mandar essa paciente de alta para casa, com curva de pressão arterial e acompanhamento dos sintomas. Dependendo dos valores que essa paciente apresentar de pressão arterial, a gente vai começar o uso de antihipertensivos, que eu também vou falar um pouquinho depois de quais são os medicamentos que podem ser usados na gestação. Fazer rotina de pré-eclâmpsia semanal, por quê? Se ela tiver um diagnóstico de hipertensão gestacional, ela pode evoluir para uma pré-eclâmpsia a qualquer momento. A gente precisa fazer o acompanhamento dessa paciente. E vou pensar em interromper essa gestação perto de 40 semanas, se ela se mantiver com bom controle pressórico sem outros sinais de gravidade. Agora, se essa paciente apresentar uma proteinúria positiva, mas ela tiver sem sinais de alerta, não tiver outros critérios de gravidade, eu vou ter uma conduta muito parecida na questão da curva de pressão, acompanhamento dos sintomas, avaliação de uso de antihipertensivos, mas eu vou pensar em interromper essa gravidez com 37 semanas. Então, veja que o momento da interrupção da gestação muda. Por quê? A gente sabe que a pré-eclâmpsia, o tratamento definitivo é a retirada da placenta. Então, não adianta a gente simplesmente fazer controle pressórico e ficar esperando eternamente, porque essa paciente pode ter uma complicação rápida em qualquer momento. Então, atingiu ali o termo 37 semanas, a gente já vai programar a interrupção dessa gestação. E se ela tiver outros critérios maiores de gravidade, que a gente também vai falar daqui a pouco na sequência, quais são eles, eu já começo a pensar em interromper essa gestação a partir de 34 semanas, que é o caso da nossa paciente do caso inicial. 34 mais 5, cefaleias, escotomas, com pressão arterial de 150. Quando chegou na maternidade 170 por 110, eu já tenho indicação ali de começar a pensar na interrupção da gestação. Então, agora, pensamos nesse caso inicial em que a paciente chegou ao pronto atendimento com uma pressão mais elevada do que o inicial. Vamos pensar num outro caso clínico agora. A paciente mesma de 23 anos, primigesta, com idade gestacional de 34 semanas e 5 dias, bem parecido com aquele nosso caso anterior. Só que dessa vez, ela chega sem sinais de alerta de sintomas, né? Sem queixas, comparece só para uma rotina realmente de pré-natal. Não teve dor de cabeça, não teve epigastralgia, náuseas, vômitos, não tem nenhuma queixa. A pressão arterial dessa paciente ao exame físico, 130 por 80, demais dados vitais considerados adequados. Só que chama a atenção do médico do pré-natal que ela tinha sempre medidas mais baixas, 100 por 60, 110 por 70, e nessa consulta de 34 semanas ela apresentou um 130 por 80, eventualmente até um 130 por 90, uma pressão ali mais limítrofe, tá? O que a gente vai fazer com esse caso, com essa paciente? Ou então eu vou colocar um dado adicional de exame físico, igualzinho, só que além disso ela tem edema de membros inferiores um pouco mais importante, ali 2 cruzes de edema de membros inferiores que essa paciente não vinha apresentando anteriormente. O que a gente vai fazer com essa paciente? Será que eu preciso encaminhar diretamente ao serviço de pronto atendimento? Eu poderia colocar exatamente aquelas mesmas 4 opções de conduta que eu coloquei no primeiro caso clínico. Só que nesse caso, pessoal, a gente não tem nenhum sinal de alerta. Então, essa paciente não tem um sinal de gravidade, um critério de gravidade, ela ainda não tem níveis de pressão arterial tão elevados assim. Então, esse caso é aquele caso que eu poderia tomar a primeira conduta, né? A segunda conduta, deixa eu voltar aqui. Poderia tomar essa conduta aqui, ó. Prescrição de sintomáticos, no caso nem precisaria especificamente porque a paciente está assintomática, e retorno em uma semana com curva de pressão. Então, toda vez que você tem algum fator, algum achado de exame físico ou na anamnese que chama a sua atenção, então, a paciente teve uma elevação da pressão arterial, ela está um pouco mais edemaciada que o habitual, aí sim você pode segurar essa paciente no teu pré-natal, na tua unidade de saúde, fazer uma avaliação um pouco mais de perto, com curva de pressão. A partir do momento que essa paciente começar a ter elevação da pressão, ou então se ela tiver algum sintoma novo, daí a gente encaminha para a maternidade de referência. Porque também, se eu encaminhar essa paciente com 13 por 8 de pressão, ela vai chegar lá, até talvez com 13 por 8 mesmo, ou até uma pressão um pouco mais baixa, e aí, será que
eu vou precisar fazer uma rotina de pré-natal, de pré-eclâmpsia nesse momento? Não vou precisar medicar ela com nenhuma medicação diferente. Então, aqui sim, a gente tem um caso em que essa paciente pode ser continuada acompanhando ali na tua unidade de saúde, no teu pré-natal. Só, claro, um acompanhamento mais de perto. Eu não vou pedir para ela retornar em 4 semanas, se existe essa possibilidade dela estar evoluindo para uma alteração pressórica. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu estiver falando muito rápido, podem mandar ali no chat, tá? Que a gente vai respondendo os questionamentos de vocês. O professor Marcos também, a Glaucia podem me auxiliar aí no manejo das perguntas, tá? Eu gosto muito desse slide. Desculpa. Ele deu uma desconfigurada aqui, mas acho que todo mundo vai conseguir entender o que eu quero dizer. Então, esse slide, ele mostra os 4 principais tipos de distúrbios hipertensivos na gestação. Começando, então, pela hipertensão crônica, que é aquela paciente que já chega para você dizendo que tem hipertensão, que engravida já ciente desse diagnóstico de hipertensão, que eventualmente até já faz uso de medicações previamente à gravidez. E essa é aquela paciente que confunde a gente um pouco às vezes. Aquela paciente que nunca teve pressão alta na vida, nunca diagnosticou essa hipertensão, mas que antes de 20 semanas de gestação começa a apresentar elevação pressórica. Essa é uma paciente que a gente não precisa encaminhar diretamente para a maternidade. Na própria unidade de saúde, a gente consegue iniciar o manejo, mas já encaminhar para o pré-natal de alto risco. Isso a gente precisa fazer sim, mas não é uma paciente que precisa ir para o pronto atendimento, tá? Então, toda vez que a paciente tiver pressões, ali ficou só maior, mas é maior ou igual, tá, pessoal? Maior ou igual a 140/90 em 2 aferições, sempre com algum intervalo entre as medidas de pelo menos 4 horas. Não adianta medir de um lado, medir do outro, já dizer que é hipertensão. Então, a gente precisa de pelo menos 2 medidas de pressão arterial no intervalo de 4 horas, acima de maior ou igual a 140/90. Se essa paciente já tiver diagnóstico de hipertensão crônica, já tiver uso de medicamentos, o que vocês na unidade de saúde têm que fazer é ajustar essa medicação. Se for uma medicação contraindicada, por exemplo, um IECA ou um BRA, a gente precisa tirar esse medicamento e trocar para um medicamento que seja seguro na gravidez. Ou então, se ela utilizar muito baixa dose de medicamento, a gente até pode suspender esse medicamento antihipertensivo, fazer uma curva de pressão ali por mais ou menos 1 semana e avaliar se precisa retornar esse antihipertensivo, mas aí uma medicação segura na gestação. Então, aqui na hipertensão crônica, lembrar que ela precisa de pré-natal de alto risco. Se ela está assintomática e com uma pressão arterial que não é uma urgência hipertensiva, 160/110, né, que é o nível que a gente utiliza de corte, você pode continuar acompanhando essa paciente na própria unidade de saúde. A hipertensão transitória da gestação e a pré-eclâmpsia, antigamente chamada de DEG, né? A DEG é um termo, o termo DEG é um termo em desuso, até porque ele é um termo muito confuso. Quando você fala doença hipertensiva específica da gestação, muito provavelmente a pessoa vai achar que é uma hipertensão da gestação transitória, né? Então, os próprios alunos, os próprios residentes, a gente percebe que tem muita dificuldade de entender. Mas se ela tem hipertensão transitória, ela tem DEG, né? Então, assim, DEG a gente não usa mais. É pré-eclâmpsia mesmo ou hipertensão gestacional. Então, qual que é a grande diferença desses dois diagnósticos? Os dois acontecem depois de 20 semanas de gestação. Os dois precisam de pressões arteriais acima de maiores ou iguais a 140/90. Mas na hipertensão gestacional eu não tenho a presença de proteinúria e na pré-eclâmpsia eu tenho a presença de proteinúria. Só um segundo aqui, pessoal. Desculpa, gente, tem um companheirinho comigo aqui hoje. Ai, desculpa mesmo. Então, né, as duas são muito parecidas, mas a pré-eclâmpsia a paciente vai apresentar proteinúria depois de 20 semanas e na hipertensão gestacional não. Tá, mas por que tem ali? Pode evoluir para pré-eclâmpsia sem proteinúria se toda vez que a paciente tiver sinais de gravidade, sejam eles laboratoriais ou de hipertensão acima de 160/110, a gente já considera como uma pré-eclâmpsia, mesmo que essa paciente não apresentar proteinúria ao exame laboratorial, tá? E aqui também, né? A paciente apresentou pré-eclâmpsia, a gente já precisa encaminhar, ou mesmo hipertensão gestacional, encaminhar para o pré-natal de alto risco o mais rápido possível.
E, nesse meio tempo, se ela não tem sinais de gravidade, iniciar o uso do medicamento antihipertensivo, metildopa, a gente usa bastante. Amlodipino tem sido usado cada vez mais, porque ele tem uma resposta até um pouco mais rápida do que o metildopa. Mas a gente não precisa diretamente encaminhar ao pronto atendimento. Se essa paciente tem sinais de gravidade ou hipertensão arterial a níveis preocupantes, né, então 160 por 110, a gente já pode encaminhar essa paciente para emergência. Só aproveitando esse outro dado aqui, então, o que é proteinúria? Né? Então, se for uma proteína de 24 horas maior do que 300 miligramas em 24 horas, ou uma relação proteína-creatinina maior ou igual a 0,3. Esses são os dados que a gente utiliza para diagnóstico de proteinúria, tá? Ou então uma pré-eclâmpsia sobreposta, que esse aqui acaba sendo um diagnóstico muito mais do pré-natal de alto risco mesmo. O que é uma PE sobreposta? A paciente que já tinha hipertensão crônica, então já tinha diagnóstico prévio à gravidez, ou começou com hipertensão antes de 20 semanas, e no decorrer da gestação ela não tinha proteinúria e passa a ter, ou ela já apresentava proteinúria, mas teve um aumento significativo dessa proteinúria, ou uma paciente que vinha com excelente controle pressórico e de repente você precisa de muito mais medicação. Teve um descontrole pressórico significativo. Esses são os critérios para a gente chamar de pré-eclâmpsia sobreposta. Então, assim, além da paciente que já teve diagnóstico de hipertensão, seja ela qual for, né, crônica, pré-eclâmpsia, ou mesmo hipertensão gestacional, o médico generalista ele tem que ter muito cuidado com as pacientes que ainda não desenvolveram esse distúrbio hipertensivo, mas tem alguns fatores de risco. Por quê? É na atenção básica que a gente vai ter esse primeiro contato com a paciente e tem essa possibilidade de fazer a prevenção, para que essa paciente consiga evoluir seu pré-natal com tranquilidade sem evoluir para uma pré-eclâmpsia. Então, esses são os principais fatores de risco que a paciente pode desenvolver pré-eclâmpsia durante a gestação. Então, aqui, história mórbida familiar de primeiro grau de pré-eclâmpsia, nuliparidade, idade materna maior do que 40 anos. Então, esses sinais, eles são critérios menores. Então, se a paciente tem 2 desses critérios, o médico do pré-natal da atenção básica já tem indicação de começar uma profilaxia medicamentosa. Ou, se essa paciente fez um ultrassom que mostrou aumento da resistência das artérias uterinas ao Doppler. Eu não coloquei aqui, mas é porque geralmente na unidade de saúde a gente não tem acesso a esse dado, mas é um dado bem importante também para começar essa profilaxia. Se a paciente tem gestação múltipla, se ela teve uma pré-eclâmpsia anterior, que teve sinais de gravidade importantes, ou se essa pré-eclâmpsia começou com antes de 32 semanas, se essa paciente é hipertensa crônica, tem diagnóstico de lúpus ou SAF, tem um IMC elevado, ou se ela já tem um diabetes mellitus pré-existente, tanto tipo 1 quanto tipo 2, qualquer um desses sinais aqui, desses fatores, a gente já tem indicação de começar a profilaxia medicamentosa também, porque essa paciente tem risco elevado de desenvolver pré-eclâmpsia no pré-natal, durante o pré-natal. E como é que é feita a prevenção? Então, esses são os 2 grandes medicamentos usados na prevenção, o AS e o carbonato de cálcio. A literatura fala ou, tá? Então, o AS é sempre indicado para todas as pacientes que têm aqueles fatores de risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia. A dose varia de acordo com a literatura, mas como a gente tem na unidade o de 100 miligramas, pode ser utilizado um comprimido ao dia, tá? E ele deve ser começado a partir de 12 semanas. Por que 12 semanas? Porque antes disso, a gente tem todas aquelas alterações que podem acontecer naturalmente, principalmente relacionadas a abortamentos espontâneos, abortamentos habituais, e essa paciente vai ter sangramento e vai pensar, poxa, será que foi por causa do AS? Então, a gente precisa esperar passar esse primeiro momento do primeiro trimestre ali, sendo uma gestação viável, uma gestação que está evoluindo de maneira normal, aí você pode iniciar a profilaxia com AS das pacientes que já têm esses fatores de risco, tá? E vai interromper lá com 36 semanas. Por quê? A partir de 37 semanas, a gente já sabe que esse bebê está pronto para nascer, e a gente também já está preparando para esse momento do nascimento. Então, você interrompe o uso do AS, tá? E quanto mais precoce o início, melhor, porque eu quero evitar o desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Não adianta eu colocar lá com 20, 25, 27 semanas, porque já aconteceu toda a fisiopatologia. Então, o ideal é que você comece o mais precoce possível, perto ali da 12ª semana de gestação. E o carbonato de cálcio? Se o carbonato de cálcio está disponível na rede, por que não utilizar?
né? Então, essa é a grande questão. O lugar em que você atende tem a disponibilidade do cálcio para sua paciente, prescreva sim a dose entre 1 e 2 gramas que tiver disponível lá na rede. E se a paciente apresenta fatores de risco, você não tem esse cálcio disponível e ela tem uma boa ingesta de cálcio, você pode não prescrever. A literatura te dá embasamento para isso. O ideal é que você use, então, esses 2 medicamentos, mas se a paciente tem uma boa ingesta de cálcio e não tem disponível, não consegue comprar esse medicamento, a gente pode não prescrever. Agora, se a paciente tem fatores de risco e tem uma ingesta pobre em cálcio, leite, derivados, enfim, daí você tem indicação realmente de prescrever o carbonato de cálcio, tá? Então, esses são os 2 principais medicamentos para fazer a profilaxia da pré-eclâmpsia. Vocês perceberam que eu falei muito em critérios de gravidade, Então, tá aqui a tabela dos critérios de gravidade. Do que eu tô falando? Sempre que a paciente tem uma elevação pressórica acima de 160 por 110, ela já é considerada uma paciente grave. Se ela tem uma hipertensão gestacional, relembrando aquela que não tinha proteinúria, ou se ela tem uma pré-eclâmpsia mesmo, ou mesmo que ela seja uma hipertensa crônica e apresentou a hipertensão acima de 160 por 110, ela já é considerada como critério de gravidade. Disfunção do sistema nervoso central, então cefaleia, escotomas. Então, lembrando lá da nossa paciente do caso clínico inicial, sinal de gravidade, bem importante encaminhar para a maternidade de referência, para o pronto atendimento. Alteração hepática, trombocitopenia, insuficiência renal são avaliados a partir de exames laboratoriais. Então, entra aqui a nossa famosa rotina de pré-eclâmpsia. Então, eu vou pedir avaliação hepática, TGO, TGP, bilirrubinas, vou pedir hemograma com plaquetas para avaliar trombocitopenia, creatinina, ureia, para poder avaliar a parte renal. Vou pedir também LDH, ácido úrico, que são exames que nos auxiliam a pensar em prognóstico dessa gestação. E, claro, edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão é um diagnóstico clínico, mas que também é considerado um grande critério de gravidade, inclusive com risco de óbito materno, né? Então, bem importante esse diagnóstico também. Síndrome HELP. A síndrome HELP é uma das complicações mais dramáticas relacionadas à pré-eclâmpsia. E a síndrome HELP é a junção das primeiras letrinhas ali das palavras em inglês. Então, hemólise, elevação das enzimas hepáticas e trombocitopenia. Por isso, a gente solicita todos esses exames na rotina de pré-eclâmpsia, sendo que a trombocitopenia, se não tratada, se não realizada a interrupção dessa gestação, a paciente pode evoluir para coagulação intravascular disseminada e óbito. Bem importante, tá? Outras complicações da pré-eclâmpsia: síndrome HELP, restrição de crescimento intrauterino, descolamento prematuro de placenta, sendo que esses 2 também estão relacionados à hipertensão crônica, também podem ser complicações relacionadas à hipertensão crônica, óbito fetal e óbito materno. E, claro, a eclâmpsia, né? Então, pré-eclâmpsia seria aquele momento antes da paciente evoluir de maneira grave, com crises convulsivas, que então é a denominação de eclâmpsia, crise de eclâmpsia. Até aqui, então, falamos bastante sobre diagnóstico, fatores de risco, complicação. Vou passar para a parte de interrupção da gestação, que é o que a gente vai fazer, então, no nosso atendimento lá, no pronto atendimento da emergência, né, da maternidade. Então, sempre que a paciente tem diagnóstico de hipertensão crônica, a gente vai pensar em quando interromper essa gestação. Então, isso aqui é bem importante, pessoal, porque às vezes, por mais que a gente gostaria que o encaminhamento fosse muito rápido, esse encaminhamento pode demorar um pouco. Então, para até vocês que estão na rede básica, que estão aí na linha de frente, saber quando encaminhar essa paciente para o pronto atendimento também. Então, se essa paciente tem hipertensão crônica, eu não vou deixar para encaminhar essa paciente com 40 semanas para fazer a avaliação de vitalidade fetal na maternidade. Então, eu preciso saber que eu vou interromper essa gestação perto de 40 semanas, então ela tem que procurar a maternidade pelo menos com 39 semanas, mas a ideia é que ela já esteja lá no nosso pré-natal de alto risco, né? Então, a nossa interrupção vai ser programada de acordo com o controle pressórico, se ela faz ou não uso de medicamento. Então, eu adoro fluxogramas, né? Então, se ela é uma hipertensa crônica com bom controle, sem uso de medicação, eu posso esperar chegar ali em 40 semanas de gestação.
Se ela é uma hipertensa crônica com medicação, eu vou interromper um pouquinho antes, perto de 39 semanas. E se ela tem um controle inadequado, a partir de 34 semanas eu já vou começar a pensar em interromper, sendo que em alguns casos a gente vai fazer medicação para tentar ajustar essa pressão. Às vezes a gente usa até 3, 4 tipos de medicação. E se eu não tiver um bom controle pressórico mesmo assim, a partir de 34 semanas a gente já consegue programar essa interrupção, então. Vejam a diferença, ó. Pré-eclâmpsia, a gente não vai chegar em 40 semanas. Pré-eclâmpsia, de maneira geral, se a paciente não tem sinais de gravidade, a gente já, perto de 37 semanas, a gente já começa a pensar em interromper. E se ela apresenta sinais de gravidade, a partir de 34 semanas, a gente também já pode fazer esse bebê nascer, já pode interromper essa gestação. Então, paciente com pré-eclâmpsia, deixa eu ver, acho que eu vou passar para esse slide aqui primeiro, ó. Então, quando a gente pensa em interrupção da gestação, a gente divide essas pacientes em 3 grandes grupos. Então, se ela apresentar sinais de gravidade, eu vou pensar idade gestacional inferior a 24 semanas e maior do que 37 semanas, que seria ali o quadradinho azul do termo, eu já penso em interromper essa gestação. Nossa, mas 24 semanas, por que a gente vai interromper se é um bebezinho que não é viável? É exatamente esse o pensamento. Se eu tenho uma gestação muito inicial, com prognóstico materno muito reservado, muito ruim, eu vou tentar manter essa gestação, talvez eu tenha um óbito materno e, consequentemente, um óbito desse feto também. Então, aqui eu estou falando de situações muito graves. Por exemplo, a gente teve um caso lá no HC, numa gestante hipertensa crônica, obesa, um MC bem elevado, com gestação gemelar, que não tinha sido feita a profilaxia para pré-eclâmpsia, e ela chegou para a gente ali com 22 semanas já com insuficiência renal a níveis dialíticos e um controle pressórico muito ruim. E a gente sabia que com 22 semanas ela tinha quase que metade da gestação ainda para acontecer. E a chance dessa paciente evoluir mal era muito grande. Então, nessa paciente, foi conversado para ser feito o aborto terapêutico, né? Então, a interrupção da gestação inicial ali antes de 22, 24 semanas. Esse caso em especial, no dia que a gente ia conversar com a paciente para propor o aborto terapêutico, um dos gemelares foi a óbito intrauterino. A gente não conversou, optamos por esperar até para respeitar o luto dessa família, e 2 dias depois o segundo gemelar foi a óbito também. Então vejam que muitas vezes o próprio organismo materno, a própria natureza, não sei nem que nome dá, acaba fazendo com que as coisas aconteçam mesmo, né? Então um caso bastante grave, que se não tivesse acontecido de maneira espontânea, a gente ia propor para a paciente devido ao risco de óbito materno. É claro que não é fácil dizer para a paciente isso, né? Eu acho que todo mundo que se coloca no lugar do médico que está de frente com a paciente consegue entender o drama dessa situação. Mas a gente sempre tem que pensar no bem-estar materno e fetal. Se eu não tenho bem-estar materno, consequentemente eu não vou ter bem-estar fetal. Então esse é o pensamento ali da gestação muito inicial, tá? Quando a paciente está com 34, 37 semanas ou mais, é fácil entender. Eu já tenho um bebê com um bom desenvolvimento, uma boa maturidade, é um bebê que já consegue sobreviver com muito melhor condição fora do ambiente intrauterino, então é fácil você tomar essa decisão de interromper a gestação. Né? Agora, quando você está em uma gestação entre 24 e 34 semanas, sabendo que ali cada semana é de fundamental importância para o desenvolvimento desse bebê, é totalmente diferente para a gente um bebê de 24 para um bebê de 34. Então, aqui a gente precisa fazer conduta expectante mesmo. Geralmente, a conduta expectante é hospitalar, a paciente internada nesse momento inicial em que ela tem os sinais de gravidade, e sempre observando, né, presença de sinais de iminência de eclâmpsia, então aqueles sinais, né, cefaleia, escotomas, epigastralgia, controle pressórico rigoroso, assim, a gente deixa a curva de pressão inicialmente a cada 1 hora, depois vai para cada 2 horas e conforme a paciente vai melhorando, você vai espaçando um pouco mais essas medidas. Avaliação laboratorial com aqueles exames de rotina de pré-eclâmpsia que eu comentei. Fazer o corticoide para preparar esse bebezinho, caso seja necessária a interrupção da gestação, e o sulfato de magnésio, que é um dos grandes pilares do tratamento da paciente com sinais de gravidade. E agora eu vou voltar naquele slide anterior.
Então, aqui. Esses são os 2 grandes pilares do tratamento da paciente com hipertensão com fatores de gravidade. Então, se essa paciente apresentou tanto sinais quanto sintomas, então, questões laboratoriais de níveis pressóricos ou os sintomas, a gente tem que estar sempre pensando nesses 2 medicamentos. Então, o primeiro, o sulfato de magnésio, e o segundo, os medicamentos antihipertensivos. Eu deixei esse slide aqui para falar que tem dose de ataque, dose de manutenção, tem que monitorar reflexo, estado mental, frequência respiratória, débito urinário para pensar em intoxicação por magnésio. Tem que ter o gluconato de cálcio, que é o medicamento, o antídoto, no caso de intoxicação, mas não quero que vocês fiquem preocupados com dose. Isso é coisa lá da equipe do pronto atendimento mesmo. Mas o que eu quero que vocês pensem? Sempre que eu tenho sinais de iminência de eclâmpsia, sinais de gravidade, eu preciso realizar o sulfato de magnésio, porque ele vai fazer a neuroproteção materna cerebral para que essa paciente não tenha uma crise convulsiva. Então, esse sempre vai estar presente, independente, mesmo que a paciente tenha níveis pressóricos mais baixos, que não seja uma urgência hipertensiva, uma emergência hipertensiva. E o segundo medicamento é o antihipertensivo. Então, toda vez que a paciente chegar no pronto atendimento com uma pressão maior do que 160 por 110, maior ou igual, eu vou fazer antihipertensivo. Só que o que eu vejo que o pessoal se confunde? A paciente está hipertensa, eu vou fazer antihipertensivo. Se ela tem sinais de iminência de eclâmpsia, eu vou fazer sulfato de magnésio. E, na verdade, não. Sulfato de magnésio sempre tem que estar presente. E o antihipertensivo vai ser um adicional no caso da paciente estar hipertensa. Alguns vão dizer, mas o sulfato de magnésio pode diminuir um pouco o nível pressórico? Pode, mas ele não é utilizado para esse fim. Então, se a paciente está hipertensa, você tem que fazer antihipertensivo. Então, essa vai ser uma das condutas iniciais de quando a paciente chega para a gente lá na maternidade, tá? E em relação ainda à interrupção, em algumas situações, a gente pode esperar a realização do corticoide. Lembra que eu coloquei aqui? Corticoide, exames de laboratório e tudo mais. Então, tem algumas pacientes entre 24 e 34 semanas que eu vou conseguir aguardar esses resultados de exames, esse controle pressórico, as 48 horas da realização do corticoide. E existem outras pacientes que a gente não vai conseguir esperar, que a interrupção precisa ser imediata. Então, pacientes com síndrome HELP ou com alterações laboratoriais progressivas, a gente não pode esperar muito tempo, porque ela vai evoluir para uma piora, vai evoluir para uma plaquetopenia grave, com sangramento importante, ou eventualmente até com crise convulsiva. Então, segundo item ali, a eclâmpsia, que é a crise convulsiva. Descolamento prematuro de placenta, que é uma situação, um sangramento de segunda metade da gestação, que é uma situação bastante dramática, que evolui para óbito fetal rapidamente. O sangramento também pode fazer coagulação intravascular disseminada e óbito materno, então não dá para ficar esperando. Edema agudo de pulmão, hipertensão refratária a 3 drogas, a gente vai interromper, mas eu posso tentar esperar pelo menos o corticoide ali. Insuficiência renal grave ou alterações de vitalidade fetal. Claro, se eu já tenho um bebê que está com muita alteração, um bebê que já está com sinal importante de sofrimento, eu não vou ficar esperando para fazer ele nascer. Então, são situações em que a gente já vai fazer interrupção imediata. E nas pacientes a partir de 34 semanas, a via de parto é sempre obstétrica. Uma outra coisa que a gente percebe muito na emergência, no serviço, né, de obstetrícia, é a indicação de cesariana pela equipe lá da atenção básica para pacientes que não têm indicação de cesariana. Então, muito cuidado quando você for falar para paciente que tem que ser cesárea. Só um minutinho aqui, pessoal, por favor. Participação aqui do meu companheiro. Então, nem sempre a via de parto é cesariana. Muitas vezes a via de parto é parto normal mesmo. Então, se a gente tem uma paciente que tem sinais de gravidade, mas eu fiz lá o sulfato de magnésio, eu fiz o antihipertensivo, e essa paciente teve um bom controle dos sinais, da pressão e dos laboratórios, a gente pode induzir o trabalho de parto. Posso colocar misoprostol, posso colocar ocitocina e posso esperar esse bebê nascer de parto normal. É claro que se a paciente tem uma piora
qualquer, ou se esse bebê tem sinais de sofrimento, a cesariana, por ser a via de parto mais rápida, na grande maioria das vezes, pode ser uma opção. Mas se eu tenho alguma alteração e essa paciente está com 8, 9 de dilatação, eventualmente a via de parto normal pode ser a mais rápida, né? Então, muito cuidado. Isso é uma coisa que eu gosto de enfatizar. Interrupção da gestação não significa cesariana. E isso é bem interessante que vocês saibam para poder também orientar da melhor maneira a paciente de vocês. Porque depois que é indicado cesárea lá na unidade de saúde, para o médico lá do pronto atendimento convencer a paciente que não precisa ser cesárea, a gente vai ter um grande problema, tá? Contamos com o apoio de vocês aí. Sobre a crise convulsiva, então, a eclâmpsia. Só um segundo, gente. Então, sobre a crise convulsiva da eclâmpsia, né? Então, de maneira geral, cuidados de qualquer crise convulsiva, então, proteger vias aéreas, posicionar a paciente, a gestante sempre em decúbito lateral esquerdo, conter a paciente, prevenir quedas. E a grande diferença da crise convulsiva relacionada ao transtorno hipertensivo é que a medicação de escolha é o sulfato de magnésio mesmo. Então, tem uma grande frase que a gente gosta de compartilhar na obstetrícia, que é: crise convulsiva em gestante é eclâmpsia até que se prove o contrário. Então, chegou a paciente na unidade de saúde convulsionando, chegou a paciente na UPA, em qualquer lugar, no pronto atendimento da obstetrícia, a gente vai fazer sulfato de magnésio e daí você vai investigar. Não, é uma paciente que já tem diagnóstico de epilepsia, já tem crises convulsivas, aí eu vou mudar o meu tratamento. Mas como a crise de eclâmpsia é a mais grave, faz hemorragia intracerebral, faz óbito, faz complicação, a gente precisa primeiro tratar como eclâmpsia e depois modificar a medicação se for necessário. Dose de ataque, dose de manutenção, isso aqui são detalhes, tá? Oxigênio, como qualquer crise convulsiva. E a programação do parto aqui, né, mais como informação mesmo, a gente nunca faz o parto no momento da crise. Por quê? Durante a crise convulsiva, tende a ter bradicardia fetal, por causa do hipofluxo placentário, e você espera, então, essa paciente se recuperar, controla a pressão, faz oxigênio, esse BCF, esse bebezinho também vai se recuperar, daí a gente faz a interrupção da gestação. É muito mais fácil o bebê se recuperar intraútero do que fora dele, tá? E aqui na conduta no pós-parto, acho que isso é bem importante para todo mundo, não só o obstetra, como o médico da unidade de saúde também. Então, enquanto a paciente está no ambiente hospitalar, ganhou o bebê, a gente vai manter o sulfato de magnésio para esses pacientes que precisaram sulfatar por pelo menos 24 horas depois do nascimento do bebê. Se essa paciente tem uma boa evolução, níveis pressóricos adequados, a gente tira o sulfato, senão você pode manter por 48 horas, tá? Monitorizar dados vitais, tentar deixar essa pressão abaixo de 150 por 100. Essa paciente vai ter um internamento um pouco mais prolongado, ao invés de 48 horas para alta, fica 72 horas. Pode usar nifedipino, pode usar hidralazina. Aqui eu já consigo usar o Zieca, então já pode usar enalapril, captopril, nifedipino, lodipino, losartan, tudo liberado. E realizar consulta entre 7 e 10 dias pós-parto. Então, bem importante aqui a ação da unidade de saúde. Então, essa paciente vai receber alta com os medicamentos que ela precisou utilizar no hospital, vai continuar com esses medicamentos fazendo curva de pressão, e lá na consulta de pós-parto, o médico que vai atender vai observar como ficaram os níveis pressóricos e se você pode retirar alguma dessas medicações, ou se você precisa manter, eventualmente ajustar a dose. Então, aqui é bem importante que o médico da unidade de saúde também consiga fazer esse manejo. Então, só antes de terminar, acho que esse é meu último slide, só antes de terminar, falar um pouquinho sobre medicações, né? Então, os IECA, enalapril, captopril, os BRA, losartan, são contraindicados na gestação, tá, pessoal? Então, o paciente fez diagnóstico de gestação, usa esses medicamentos, imediatamente eles precisam ser retirados, porque eles fazem restrição de crescimento, fazem oligodrâmio, tem repercussões obstétricas bem importantes. Quando a paciente faz uso de hidroclorotiazida, diuréticos de maneira geral, já há mais de um mês, você pode manter o diurético.
A gente só vai precisar retirar lá na frente se ele fizer alguma alteração para o paciente oligodrame. Mas os diuréticos que a paciente já utiliza, ela pode continuar utilizando. E se você precisar iniciar uma medicação na gestação ou substituir esses outros medicamentos, os IECA e os BRA, a gente pode usar o amlodipino ou pode usar o próprio metildopa. Lembrando que, isso é bem importante, a dose inicial do metildopa é 750 miligramas, tá? Você não deve começar com menos do que isso porque ele não tem uma dose efetiva. Então, metildopa 750, amlodipina a gente começa ali com 5 miligramas e vai ajustando a dose de acordo com a curva pressórica. E sempre tendo o apoio da maternidade de referência. Então, fiz esses ajustes, a paciente começa a ter pressões elevadas, perto de 160 por 100, 160 por 110, aí é a hora da gente encaminhar para a maternidade para tentar a medicação, mas o ideal é que esses ajustes, essas substituições sejam feitas no próprio pré-natal. Pessoal, acho que era isso que eu tinha para colocar, pelo menos a parte de apresentação ali de slides. Fico aberta para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, tanto de algo que eu falei e não conseguiu entender, ou de alguma coisa que eu não cheguei a comentar, estou à disposição. Muito obrigada, Gleise. Sua aula é excelente, excelente, muito prática, eu acho, e vai ser usada como referência, eu tenho certeza. A gente não tem dúvidas no chat, se alguém ainda quiser colocar, mas eu tenho uma questão que me incomoda um pouco quando a gente avalia alguns casos de óbito e de near miss, que é a questão da prescrição do antihipertensivo na alta hospitalar, sabe? Porque algumas vezes é mantido a metildopa e o controle pressórico no puerpério nem sempre é tão eficiente. Queria que você comentasse isso. Claro. A prescrição da alta, ela deve ser feita pela própria maternidade e metildopa, ao meu ponto de vista, não é o melhor medicamento para ser utilizado no puerpério mesmo, tanto que no hospital de clínicas, nasceu o bebê, se a paciente faz uso do metildopa, uma das primeiras condutas é, se ela usa baixa dose de metildopa, retirar da prescrição, e se ela usa doses altas, pelo menos diminuir ali a metade, programar para ir retirando esse medicamento. Então, é importante para o médico da unidade de saúde lembrar que nasceu o bebê, a gente já não tem mais grandes contraindicações do uso dos antihipertensivos. É claro que a gente ainda tem um cuidado, uma preocupação em relação à lactação, mas de maneira geral, você pode utilizar os antihipertensivos quase todos. Então, antigamente, isso não é tão antigo, né? Há pouco tempo atrás a gente não usava diurético porque se acreditava que diminuía muito a lactação, mas hoje a gente sabe que dá para usar hidroclorotiazida, até 50 miligramas, então você pode usar 1, 2 comprimidos ao dia com uma boa resposta, tanto da parte da hipertensão quanto da lactação. E os beta-bloqueadores são medicamentos que podem também passar pelo leite materno e fazer complicação neonatal, né, para o bebê. Então, são medicamentos que a gente evita, não são a nossa primeira escolha. Mas enalapril é um medicamento com uma ótima resposta. A gente pode usar a dose para paciente fora do puerpério normalmente. Você pode associar o amlodipino, pode associar o próprio diurético que eu comentei. E, no último caso, a gente vai colocar lá o beta-bloqueador. Mas, assim, nesses casos, nada impede do médico referenciar a paciente de volta para a maternidade para solicitar um apoio. Lembrem que até 40 dias pós-parto, essa paciente ainda é da maternidade. Então, a ideia é que, numa primeira consulta, a gente consiga fazer na própria unidade de saúde, e esses casos em que o médico do pré-natal, o médico da unidade de saúde tem dificuldade em controlar a medicação, você pode solicitar novamente ajuda na maternidade. É claro que vocês não vão ficar mandando todas as pacientes, porque a maternidade também não vai ter estrutura e capacidade para atender todas elas, mas uma paciente ou outra que esteja com dificuldade de controle, pode sim referenciar de volta. Contra-referenciar, não sei agora o termo, né? Alguém colocou uma dúvida, mas eu não consigo ver. Preciso de ajuda aí, se vocês puderem. Joia, tem mais uma pergunta aqui no chat, que é o seguinte.
Temos disponível na rede cálcio 1.500 miligramas associado à vitamina D 400 unidades. Posso indicar no caso de profilaxia para pré-eclâmpsia? A medicação mais importante é o cálcio, mas se tem associado ali com a vitamina D, não tem problema. Outra coisa só antes do Dr. Marcos Takimura entrar, eu queria comentar em relação à importância, depois dessa paciente ter alta hospitalar, né, do acompanhamento da atenção primária, da visita puerperal precoce, que é uma coisa que a gente tem reforçado, da comunicação dos serviços hospitalares de referência com a atenção primária em relação a saber que essa paciente estava de alta, se ela teve uma complicação, isso tudo está registrado na carteira da gestante, essa carteira da gestante dentro do serviço hospitalar ser bem, escrita, preenchida, esses detalhes todos, porque tudo isso é muito importante, né? Tem mais uma pergunta aqui. No que tange à interrupção da gestação, pensamos da mesma forma que não se trata pura e simplesmente de indicar cesárea. Como o serviço do HC tem lidado com a questão legal do direito de escolha, né? O direito da paciente escolher a questão da cesárea. Sim, ótima pergunta. Aproveitando, né, a pergunta. A lei da cesárea, ela veio para mexer muito realmente nessa questão das indicações, das vias de parto. Então, no HC, a gente... sempre que possível, tem uma criança conversando comigo aqui, eu tô... Só um pouquinho, filho. A gente tenta respeitar o desejo da paciente sempre. De maneira que se a paciente entra em trabalho de parto espontâneo, a gente, se tiver a possibilidade de fazer cesárea, a gente faz a cesárea. Se ela tiver um trabalho de parto mais avançado, daí não tem jeito, ela acaba indo para parto mesmo. Mas essas pacientes que têm indicação de interrupção da gestação precoce, que não está em trabalho de parto ainda, e tem desejo de cesárea, a gente tenta respeitar o desejo da paciente, sim. A menos que ela tenha uma grande contraindicação à cesárea, né? Então, a paciente que já teve histórico de trombose prévia, que tem alguma complicação, aí a gente acaba tentando conversar com a paciente para fazer o parto, e nesses casos os pacientes geralmente compreendem, né? Mas quando a paciente não quer mesmo parto de jeito nenhum, a gente entende que o direito da paciente tem que ser respeitado, sim. Aproveitando essa situação, acho que como a gente tem um grande público, eu acho que é interessante colocar sobre essa questão da cesariana, isso é de maneira geral em todas as maternidades, tá? Sempre a paciente tem que ter o termo de consentimento livre e esclarecido preenchido da unidade de saúde, então o médico do pré-natal tem que fornecer esse documento para a paciente. Se ela chega na maternidade sem esse documento, a gente não consegue fazer, tá? Então, tem que ter o termo assinado da unidade. E outra coisa que é importante lembrar é que a gente não tem disponibilidade de vaga para todo mundo que a gente gostaria. Então, as cesarianas, pessoal, elas são agendadas, tá? A paciente deve procurar a maternidade, isso, Hospital do Trabalhador, Hospital de Clínicas, todos os hospitais que eu conheço trabalham assim. A paciente tem que procurar a maternidade antes. Eu sei que a gente só vai fazer a cesárea a partir de 39 semanas, mas se ela chegar lá com 39 semanas, a gente não vai ter vaga. Então, ela precisa, pelo menos até 37 semanas, procurar a maternidade, ver se é por agendamento de consulta, de pré-natal, ou de plano de parto, ou se é via pronto atendimento. E nessa consulta, ela vai fazer o agendamento da cesariana. A gente tem recebido muitas pacientes, não só no HC, em outros hospitais também os colegas têm comentado, de pacientes que chegam, eu tô com 39 semanas, o meu médico mandou vir aqui fazer a cesárea. E não funciona assim, a gente tem todo um fluxo para tentar atender todas as pacientes da melhor maneira possível, né? Então, lembrar disso, tá? E tá na dúvida, não sei como é que acontece no meu serviço. Pede para a paciente procurar a maternidade e perguntar. Diga, Glaucia. Também em relação à lei, né, que fala a respeito da mulher ter esse direito de decidir a respeito do tipo de parto, só queria lembrar que essa lei fala que isso se refere a pacientes de risco habitual,
né? E a maior parte dos casos que a gente comentou aqui seriam pacientes de alto risco. Sim. Então, quando a paciente está estratificada como alto risco, ela não entra nesse critério da lei. E também lembrar vocês, se você quiser conhecer a lei, ela tem vários outros aspectos, né, muito interessantes a respeito da humanização, da atenção, que são até mais relevantes para a gente, numa maneira geral, do que a própria questão da indicação da cesárea. Mas só para a gente fazer uma propaganda da lei, além da cesárea, né, que é uma linha aí de uma lei que fala de vários aspectos. Então, se você está assistindo aí, dá uma lida, acho que é interessante, até para entender essa questão também está regulamentada já, e a gente pode estudar e ver de maneira mais abrangente do que apenas essa questão, né? Acho que Dá o uma doutor aula tá, completa, né, Glaucia? Essa questão da dá, cesárea. dá sim. Glaze, eu tenho algumas Pode falar, perguntas. tá? Então, em primeiro lugar, parabéns, né? Aula muito didática, estou recebendo aqui inúmeros elogios de pessoas ligadas às regionais de saúde, pessoas que estão assistindo, a plateia realmente está bem, a plateia online aí está bem elevada, né? E a atividade tem um fim, né? Que é através de uma situação muito parecida com que vocês atendem, né? Aí na prática, na linha na ponta, seja na atenção primária, no nível secundário ou no hospital, no pronto atendimento, na urgência e emergência, vocês terem noção dessas situações aí que a professora acabou de colocar para nós e que são o dia a dia de vocês, né? Tá? E quem está nos getaros, né, nos grupos de discussão de morte materna, sabe que muitas coisas, muitos eventos que não deveriam acontecer ocorrem devido a essa falta de atenção, né? Que a gente, nas nossas atividades de qualificação de pré-natal, a gente já vem trabalhando há muito tempo, né? Sobre numa situação aguda, numa situação nova de hipertensão, de queixas com hipertensão, não retardar o atendimento hospitalar, né? Então esse é o primeiro passo, tá? E aí só para reforçar, né? Nós iniciamos um forte trabalho com classificação de risco. Agora pretendemos até fazer uma classificação de risco paranaense para obstetrícia, tá? Em Apucarana a gente começou a trabalhar muito a classificação de risco da Manchester, né? Quando a gente fez o primeiro curso de qualificação de pré-natal, tá? Então só lembrar que existem, né, ferramentas que identificam priorização, né? Logicamente que a priorização neste momento, como ela está no Ministério, ela é de tempo, mas é um fundamento que pode servir muito até para local de atendimento, né? Então, quadro agudo de hipertensão, como a professora colocou, não deve ser atendido de maneira ou conduzido, né, de maneira alguma numa unidade básica de saúde, na atenção primária. Tem que ser conduzida numa unidade de urgência, emergência, com resposta rápida e com equipe capaz de sulfatar se precisar imediatamente, né? Claro que a gente tem diferenças regionais e pontos de atendimentos, de primeiro atendimento, distantes dos grandes hospitais ou mesmo dos pequenos hospitais, com capacidade de fazer o atendimento obstétrico adequado, o tratamento medicamentoso, né? A neuroproteção do sulfato de magnésio. Então, esse é um dos objetivos que a gente tem ao final dos cursos de qualificação, é treinar também a linha, a ponta, né? Posteriormente, a fazer a sulfatação em loco, né? Até que ela chegue devidamente, sem convulsionar, na unidade hospitalar, tá? Eu queria fazer uma pergunta, então isso aqui é só um reforço sobre todo o processo, né? Tudo que a gente vem apregoando hoje em todo o estado, né? Em termos de manejo de quadros hipertensivos, né? Está confirmado aqui na apresentação da professora Glaze, né? O manejo ele tem que ser hospitalar, salvo aquelas situações que não tem gravidade ou que você tem que até confirmar o quadro hipertensivo que não está confirmado, né? A minha pergunta, Glaze, é naquelas que tem fator de risco, tá? Vamos enumerar e você me ajuda a complementar se eu esquecer de algum. Que não são hipertensas, olha só. Fator de risco, história familiar, né? Obesidade, o que mais que eu vi lá
histórico de pré-eclâmpsia, tá? Depois você pode até complementar com todos os dados, tá? Sempre fazer AS e ou cálcio. Eu pergunto isso porque o AS é disponível, o cálcio, na maioria das unidades que a gente tem observado, também é disponível. Mas não vamos esquecer, não do AS, mas do cálcio. O cálcio, ele é bom de prescrever. Quem já tomou sabe que ele é muito ruim de tomar, né? Porque ele tem uma série de efeitos colaterais gastrointestinais, tá? Que a gente vai ter que trabalhar esses efeitos colaterais depois, né? Desde plenitude gástrica, sensação de má digestão, obstipação, né? Certo? Azia, né? E são sintomas, às vezes, que interferem diretamente no processo de alimentação da gestante, né? Eu gostaria de saber da sua opinião se, né, realmente não é melhor a gente orientar uma suplementação alimentar de cálcio, né? Tá? Principalmente a base de leite, derivados, peixe. Eu sei que é difícil porque nós estamos falando hoje de produtos às vezes caros para a população em geral. O leite Sim. nem tanto, né? Tá? Acessível. Mas se a gente for falar de peixe, de derivados de leite, tudo é muito caro. E segundo lugar, sempre utilizar ou é uma situação caso a caso, nas não hipertensas como profilaxia. Certo. Minha opinião, se a paciente tem altíssimo risco, então aquela paciente que é diabética prévia, que tem associação de fatores de risco, ou uma paciente que tem lúpus, SAF, uma paciente que teve uma pré-eclâmpsia grave, caracteriza um mal passado obstétrico, eu acho que os efeitos colaterais não são tão importantes quanto o risco que essa paciente vai ter. Então, nessa paciente com alto risco, vale a pena você prescrever o AS e o cálcio, e dieta, e oração, e tudo, né? Para que a gente tenha um histórico obstétrico mais favorável na gestação atual. Agora, se a paciente tem riscos menores, então, uma paciente que tem um sobrepeso, uma obesidade inicial, uma paciente que só tem uma mãe ali, tem um familiar de primeiro grau que teve pré-eclâmpsia, eventualmente, nessas pacientes, ela é primípara e tem histórico familiar. Então, sim, a gente sempre tem que ter dois fatores de risco para poder orientar o uso, mas essa paciente talvez, se é uma paciente que tem um desconforto importante com o cálcio, talvez a gente até pudesse pensar e deixar só o AS. Mas aí também, né, pessoal, a gente tem protocolo. O protocolo fala AS e cálcio. É claro que você no consultório vai individualizar cada caso. A paciente passa super mal com o cálcio, está trazendo uma série de outras complicações que ela tem que tomar diversos outros medicamentos. Será que vale a pena a gente tirar o cálcio e manter só o AS a depender do risco? Então, a gente pode sim individualizar. Mas o protocolo, para ninguém sair falando que eu falei que não precisa, né? O protocolo fala da necessidade do uso dos dois. Gláucia, acho que com você. Então, a gente teve aqui no chat algumas sugestões sobre novos temas, né, do Terça Tece Linha. Um deles é em relação à indicação de cesárea, e a gente já estava discutindo isso, né, sobre ter uma aula especificamente sobre a escala de Robson e outras. A gente tem também o plano de redução de cesáreas, que pode ser usado dentro dos serviços, e toda essa abordagem acho que vai ser bem interessante, a gente vai fazer sim. Eu queria citar alguns serviços que estão com a gente, e todos os níveis de atenção estão. Então, a gente tem aqui, que eu identifiquei, o CISOP, o CISMEPAR e o Sim Saúde, que são consórcios de saúde. Temos vários hospitais, Mater Dei, Norospar, Angelina Caron, o OESP de Toledo, Hospital Regional Norte Pioneiro, o HU de Londrina, o Providência lá de Apucarana, Costa Cavalcante de Foz, o Hospital de Santa Cruz do Pinhão, então, e outros, né? Sejam bem-vindos. Também tivemos várias pessoas da atenção primária, o ESF Papanduva de Cima, ESF Caetano Mendes de Tibagi, ESF Rio Bonito de Irati,
na APS de Inácio Martins, de Baiti, Unidade de Saúde de Iracema, em Curitiba, Centro Materno Infantil de Ortigueira, então a participação muito joia, e as regionais, né, sempre nosso braço aí, 4ª regional, 13ª, 2ª, 22ª e outras também que não se identificaram no chat, mas foi muito bom ter a participação de vocês nesse tema, que a gente vai retomar muitas vezes, porque é um tema que afeta muito a morbimortalidade materna e infantil no nosso estado e no Brasil. Então, a gente precisa ter essa atenção máxima e, assim, toda a equipe multiprofissional ter atenção às questões relacionadas a queixas da paciente, dados vitais, cuidados, orientações, referências, estratificação de risco, tudo que a gente tem falado aqui de uma maneira bem especial. Então, da minha parte, estou aqui encerrando. Takimura. Takimura, está com você. Eu acho que ele não está escutando muito bem, gente. Então, eu queria agradecer a Gleice, não sei se ela tem algum recado final para dar para a gente. Takimura quer falar alguma coisa? Oi, Taki. Voltou aí? Agora está funcionando. Está falhando muito a nossa internet aqui, infelizmente, né? Mas eu gostaria de agradecer imensamente a Gleice, principalmente por essa visão muito mais ampla, né, da pré-eclâmpsia, como a gente viu, desde a atenção primária, né? O foco, apesar de ser um foco da atenção hospitalar, ela houve a valorização do atendimento da atenção primária, né, principalmente nas condutas mais que exigem mais rapidez, né, em serem tomadas, não demorar muito, como a gente diz no ditado popular, não ficar cozinhando o galo, né, porque cozinhar o galo vai nascer, vai ficar, não vai, além de ficar mal cozido, vai ficar duro, né, e é o que acontece, né, com near-miss e morte materna, quando a gente observa, né. Mas gostaríamos de agradecer imensamente, então, a Gleice por todo esse conhecimento compartilhado aqui com a nossa população de profissionais de saúde no Paraná inteiro. Eu acho que foi uma atividade muito acessível a qualquer profissional de saúde, não apenas aos profissionais médicos, profissionais enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, aos fisioterapeutas, aos fonos, aos psicólogos, aos técnicos que estão atendendo ao nosso chamado, estão frequentemente, né, participando do Terça Tecilinha, os ACS, os administrativos. Então, muito obrigado pela participação. Espero que todos tenham aproveitado muito bem essa excelente apresentação, né, todo esse empenho da professora Gleice, que é uma pessoa, não é da teoria, é uma pessoa da linha de frente, né, como todos vocês, está passando, né, todas as informações necessárias para que vocês obtenham sucesso absoluto nessas conduções de casos, né? Como a gente já vem reforçando em todos os nossos treinamentos, né? Pré-eclâmpsia é uma das doenças mais traiçoeiras que existem. Não brinquem, tá? Não brinquem com essa doença, porque ela mata rapidamente, mata mãe e filho e destrói todo um contexto familiar. Tá? E nós estamos vendo que é uma doença totalmente prevenível, né? Então, assim, a gente já consegue, né, fechar todo um ciclo de discussão de pré-eclâmpsia, um ciclo de discussão básica, desde o seu diagnóstico, da sua suspeita diagnóstica lá na atenção primária, até o momento da interrupção e da condução no puerpério. Tá? Então, dessa maneira, né, de uma maneira bastante satisfatória, estou muito feliz de ter conseguido fechar esse ciclo, né, Gláucia? Então, agradeço aí a presença de todos, né, e convidamos vocês para o próximo mês para um novo Terça Tecilinha. Obrigado, viu? Agradeço muito a oportunidade, um prazer sempre estar com vocês e estou à disposição que precisarem. Obrigada, gente.